Na Band FM, quem ama não esquece. Todo mundo erra. Mas isso não significa que a gente tem que pagar pelo erro o resto da vida. Às vezes, boas pessoas fazem más escolhas. Mas não significa que elas sejam pessoas ruins. Significa que elas são, simplesmente, humanas. E a minha história é a prova disso. Eu ainda era menina quando meu pai foi embora de casa e a minha mãe precisou se virar para me criar. Na época a gente tinha um carrinho de pipoca bem simples, que era o nosso sustento. E eu fui trabalhar na rua com a minha mãe para ajudar. Quando a gente não estava trabalhando, a gente procurava seguir o nosso compromisso com Deus e íamos para a igreja. E foi justamente lá que mais tarde eu conheci uma pessoa maravilhosa, o Elson. Ele era um rapaz educado, me tratava super bem e, assim como eu, tinha uma vida bem humilde. Apesar da gente ser ainda muito jovem, não tinha como negar que estávamos apaixonados um pelo outro. E, para fazer tudo certinho, a gente quis assumir aquilo que a gente estava sentindo, até para que as famílias dessem permissão para o nosso namoro. O tempo foi passando e, do jeito que a gente vivia, na nossa religião, na nossa igreja, nós não poderíamos ter uma intimidade maior, só depois do casamento. E como a gente era jovem, não dava para casar ainda. Então, bom, naquela coisa de juventude, no calor dos hormônios, nós decidimos largar a igreja e viver a nossa relação como a gente bem entendesse. E aí, imagine, né? 2 jovens imaturos, sem experiência alguma. Pois é, eu acabei engravidando ainda adolescente. Quando ele soube, ele não me abandonou não, pelo contrário, ele ficou ainda mais do meu lado. Se preocupou com absolutamente tudo e prometeu que nunca deixaria faltar nada para nós dois. Ele começou a trabalhar e resolveu construir uma casa lá nos fundos do quintal dos pais dele, para que a gente pudesse, pelo menos, ter o nosso cantinho. Com a chegada do nosso Gabriel, tudo ficou perfeito. Eu amava ser mãe. E o Elson era um paizão incrível que cumpria com a palavra e não deixava faltar nada. Entre trancos e barrancos, a gente trabalhou muito, mas muito mesmo, para que o Gabrielzinho crescesse com todo o conforto possível. Depois de muitos anos, o Elson me fez um pedido. Um sonho que estava guardado na cabeça dele já tinha o tempo. Ju, eu estava pensando aqui. O Gabriel já está grandinho. A vida já não é tão corrida como era antes, né? Já está tudo mais tranquilo. E se a gente aumentasse a nossa família, hein? Dar um irmãozinho ou quem sabe uma irmãzinha para ele? O que você acha? Amor, eu acho uma ideia maravilhosa. Claro, não é tão simples assim, né? Eu vou precisar ir ao médico, fazer acompanhamento. Sim. Eu já tomo remédio há tanto tempo, né? Há tantos anos. Será que isso atrapalha? Mas, sei lá. Você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Claro, tenho certeza. Olha, eu vou poder participar mais dessa vez, acompanhar as consultas, planejar tudo com muito carinho, sabe? E outra, vai ser ótimo para nossa família, porque uma criança é sempre motivo de alegria, né? O Elson tinha razão. Já tinha passado muito tempo desde o nascimento do Gabriel e nós estávamos prontos para a gente ter o nosso segundinho. Só que tinha esse detalhe. Eu tomei injeção de anticoncepcional por muitos anos, quase 10. Era muito tempo. E eu tinha medo que isso pudesse atrapalhar os nossos planos. Então eu procurei um médico e ele pediu uns exames. E quando os resultados saíram, eu não podia ficar mais feliz. Tava tudo perfeito para eu gerar uma outra criança. Eu e o Elson pulávamos, sabe, de alegria e passamos a tentar. Só que os meses iam passando e não dava certo. Eu achava que era mais a minha ansiedade atrapalhando. Aliás, eu tinha a esperança que fosse só isso mesmo, mas nós decidimos passar num outro médico, uma outra vez. E foi aí que descobrimos que o problema não era nervosismo. Eu realmente tinha uma dificuldade para engravidar por conta dos hormônios.
O doutor então sugeriu um tratamento para reverter essa situação que não era nada barato, mas que tinha grandes chances de funcionar. Nós fizemos o tal tratamento por 1 ano. 1 ano! A gente estava firme, tentando todo mês, mas cada vez que vinha minha menstruação era aquela frustração. Sabe, parecia que não era a hora, que não era o nosso momento. Todo mês eu via a tristeza no olhar do Elson. E eu comecei a me cansar de ficar tentando e criando expectativas. Meu casamento acabou entrando em crise. Meu marido já não era mais o mesmo, ele estava distante de mim. Não estava mais sendo tão presente, nem em casa e nem como marido. Com certeza era por causa da frustração, com certeza. Então, pelo bem da nossa saúde mental e do nosso casamento também, eu desisti da ideia de ser mãe de novo. E aí eu passei a focar na minha vida, no meu filho, no meu trabalho. Foi aí que surgiu um concurso na empresa em que eu trabalhava que daria uma viagem e um dia de spa para quem conseguisse emagrecer e em um determinado tempo. Eu entrei nessa, me dediquei pra caramba. Mas já no 2º mês, eu percebi que eu estava engordando ao invés de emagrecer. Aí eu fiquei pensando, a ideia me surgiu. Mas será? Será que é possível? Será que logo agora eu tinha engravidado? Eu corri para a farmácia, comprei um teste e aí eu liguei correndo para o Elson para contar a novidade. Meu Deus do céu, como grávida? Justo agora? Caramba, depois de 1 ano isso foi acontecer. Como é que isso foi acontecer? Ué, amor, eu achei que você ia ficar feliz. Não entendi sua reação. Mas é que... Você estava tão animado antes e agora... Peraí. Tem algum motivo para essa sua reação aí? Vai te atrapalhar em algo que eu não tô sabendo ainda? Não é nada disso, Juliana. É que eu tinha desistido da ideia. Na verdade, eu nem queria mais ser pai. Eu acho que foram tantas tentativas que acabou cansando. Olha, faz assim. Eu acho melhor terminar essa conversa em casa, sabe? Não é nada, tá? É que eu tô ocupado agora. Em casa a gente conversa. Ele desligou sem demonstrar nenhuma felicidade com a gravidez. Pelo contrário, foi como se fosse uma coisa ruim para ele. Eu fiquei arrasada. Completamente arrasada. E confesso também que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Justo agora? O que ele queria dizer com isso? Como assim justo agora? Agora o quê? Essa frase dele não me desceu bem. Eu peguei no ar que tinha alguma coisa acontecendo, tinha alguma coisa de muito errado acontecendo. Mas ao mesmo tempo, eu queria saber o que era. Me deu medo de descobrir. Descobri algo que eu não queria, bem naquele momento. Mesmo assim, eu cheguei em casa e fui logo colocando ele na parede. Mas o Elson jurou de pé junto que não tinha nada, e que era coisa da minha cabeça. Eu fui firme com ele. Falei que se ele quisesse criar a criança comigo, ótimo, mas se também não quisesse, estava tudo bem. Eu era uma mulher forte, não tinha medo de serviço, não. Aliás, por medo do que poderia acontecer, eu já passei a trabalhar mais ainda nessa fase. Quando eu fui fazer meu primeiro ultrassom, eu quase caí para trás. Meu bebê já estava com 5 meses. E como eu estava com aquela bagunça de hormônios, eu nem percebi que eu estava grávida há tempos. Para piorar, o Elson se afastava cada vez mais. Ele só sabia brigar comigo, na maioria das vezes sem motivo nenhum, e mesmo ali, do meu lado, vendo a minha barriga crescer, ele não esboçava nenhuma reação. Era triste. Ele simplesmente não se importava. Eu ficava cada vez mais desconfiada. E ele não desgrudava do celular. Ficava com ele para cima e para baixo, mas não mexia de jeito nenhum quando estava perto de mim. Até para o banho ele carregava o telefone. E eu só de olho, só observando, esperando a oportunidade certa de pegar no pulo. Bom, tem homem que acha que a gente é besta, né? Olha, eu sei que não é certo. Mas ou a gente descobre as coisas por bem ou por mal.
E foi um dia em que ele foi tomar banho e não levou o celular que eu peguei. Eu olhei a marca dos dedos na tela e descobri a senha. Mulher quando quer, meu bem, mulher quando quer consegue tudo. Quando desbloqueou, tava lá, tava tudinho lá. Uma bela de uma traição. Eu descobri tudo. Era uma menina nova da empresa dele, inclusive mais nova do que eu. Que horrível. Eu esperando um filho dele, filho que ele tanto me pedia, e pelas minhas costas ele de safadeza me fazendo de idiota. Quando ele saiu do banho, eu respirei fundo, mostrei pra ele que eu já sabia de tudo, e ele confessou. A gente teve uma conversa bem séria e decidimos nos separar. Mas continuar vivendo na mesma casa até o nosso filho Abner nascer. A gente também queria preparar o Gabriel para não ser algo traumático. E aí sim, cada um ia para o seu lado. Foram meses angustiantes dormindo em quartos separados. A gente passou a ter uma relação superficial mesmo. E o contato era mínimo. Ele ainda assumiu para valer a tal moça e quando eu não estava em casa com o Gabriel, ele até levava a namorada lá, com a minha autorização, é claro. Pois é. A nossa vida tinha que andar de uma forma ou outra, não tinha? Não dava para reconstruir um casamento e eu nem pensava nisso. Pelo contrário, eu estava nervosa para que o Abner nascesse logo, para eu resolver logo a minha vida. Faltando tão pouco para ele nascer, eu tive uma contração extremamente forte e eu entrei em trabalho de parto. Para o desespero de todo mundo, eu tive uma pré-eclâmpsia também. A minha pressão baixou de vez e eu precisei de adrenalina para poder voltar a viver. Os médicos ficaram naquela correria e o Elson segurou minha mão bem forte na hora, pedindo para eu ser forte. Eu só me lembro de escutar o choro do meu filho. Olhar para ele bastante emocionada. E depois eu apaguei. Apaguei por 8 horas. E quando eu acordei, o Elson estava lá no quarto. Que bom que você acordou, Ju. Como eu rezei por você, pelo Abner. Foi um susto enorme, mas graças a Deus, está tudo bem. Tudo acabou bem. Elson, como é que tá o nosso filho? Ele tá bem? Eu tô preocupada. Como é que ele tá? Me fala. O menino tá ótimo, Juliana. Ele é lindo, você precisa ver. Mas eu preciso te falar uma coisa séria. Sabe o que é? Na hora em que tudo aconteceu, eu só pensava no quanto seria horrível a minha vida sem você. Elson, para. Por favor, para. Não é hora nem lugar pra isso. Eu tô confusa. Eu nem sei o que tá acontecendo. Mas é sério que eu tô falando, Ju. Mesmo que seja preciso ficar de joelhos na sua frente, eu tô aqui te implorando perdão. Eu só preciso de uma chance. Você tem que me dar uma chance. Uma chance. É uma só pra fazer tudo diferente. Me perdoa, vai. Por favor. Eu fiquei com medo. Eu fiquei confusa também. Será que era de coração isso? Ele estava ali, na minha frente, com os olhos marejados, pedindo perdão. Eu fiquei de pensar depois daquele dia. Se fosse para voltar, teria que ser com a certeza de que ele tinha mudado realmente, mudado para valer. Na nossa casa, ele estava diferente. Uma cara de quem estava só esperando uma oportunidade para fazer tudo diferente e ser feliz com a família completa outra vez. Então, depois de muito pensar, eu levei em consideração os nossos 14 anos juntos e dei de coração o meu perdão para o Elson. Eu digo que foi a melhor coisa que eu fiz por nós, porque finalmente a nossa família voltou a ser o que era, sólida. Ele mudou demais, se tornou presente em casa. A nossa relação melhorou muito, bastante, e até resolvemos voltar a frequentar a igreja com os nossos filhos, assim como era quando éramos mais novos. Hoje eu olho para trás e eu não me arrependo nem por um minuto de ter perdoado o Elson.
Não digo que foi fácil esquecer tudo, mas também não foi impossível. Ele errou. Errou como qualquer outra pessoa pode errar. E depois disso se tornou um grande marido, um pai e um verdadeiro companheiro de vida. Você pode não entender os motivos do perdão, achar que é perder tempo, perdoar o próximo, mas não é não. Sabe, gente, é tão importante perdoar, tanto para o outro quanto para você mesmo. Eu posso garantir que se tem uma coisa que o perdão é capaz, é de trazer leveza para o coração e muita felicidade para a vida.